Boa noite, meus amigos. Estão conseguindo ouvir? Doutor Tiago, doutora Evelyn, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Maravilha, Evelyn. Obrigado pelo feedback. Tô esperando a doutora Jéssica entrar para a gente iniciar de fato o tema de hoje, tá? Que é o jovem criminalista e o futuro da advocacia. Pedro Paulo, boa noite. Seja bem-vindo também. Já temos 3 pessoas online, um aumento de 300% desde que eu iniciei a live. Esperando a doutora Jéssica. Guilherme Ribeiro, boa noite também, seja bem-vindo. Laine, boa noite, seja bem-vindo. Estou aguardando a doutora Jéssica, tá? Para a gente iniciar de fato o nosso tema de hoje. É mais um bate-papo para a gente fazer um prognóstico da advocacia e como os jovens advogados podem, de alguma maneira, se podem, contribuir para o futuro da nossa profissão, dessa tão nobre profissão. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda, solicite para participar. O Dr. Tiago está perguntando qual será o caos de hoje. Contaremos alguns bem interessantes no contexto do tema da live, que é o jovem criminalista e o futuro da advocacia, como a gente pode ter uma perspectiva do futuro e se a gente pode contribuir de alguma maneira. Então vamos contar algumas historinhas sobre jovens advogados e que de alguma maneira viram o futuro da advocacia. Aceitando a doutora Jéssica, entrando. Doutora Jéssica Buiar, muito boa Doutor noite. Marco, boa noite, tudo bem? Deu certo agora? Eu tava com um problema, não conseguia entrar. Não, agora deu, agora tá indo certinho. Estamos já com 5 pessoas nos assistindo, temos um aumento já de 500% desde que eu iniciei a live, então é um sucesso absoluto. Uma boa noite, Jéssica. Eu estava falando com o pessoal que hoje o nosso tema vai ser o jovem criminalista e o futuro da advocacia, para a gente fazer uma espécie de um prognóstico, se a gente pode e se pudermos, de qual maneira que a gente pode contribuir para o futuro da nossa profissão, que eu adoro, sou apaixonado pela advocacia, sei que você é da mesma maneira, e se a gente pode contribuir de alguma forma para o futuro da advocacia. E se ela tem futuro também. Exatamente. Ó, o Pedro Paulo acabou de entrar, quero cumprimentar ele em especial. Ele é um advogado de Goiás, que me apadrinhou aqui de Curitiba, tão distante, a gente acabou se conhecendo, então aprendi muito e até hoje aprendo muito como advogado iniciante com o Dr. Pedro Paulo. Muito obrigada, Pepe, pela companhia aí nessa noite. Maravilha, eu vi que o Emerson chegou aqui também, um grande amigo que temos em comum, seja muito bem-vindo. Meu amigo Bruno Gimenez também, eu vi que entrou, então só gente de alto gabarito hoje para nos assistir. A responsabilidade que temos hoje aumenta muito. Aumenta. Ontem só nós dois conversando, estava mais tranquilo, né? Agora a gente começa a ficar... O doutor Danilo entrou também, que é um grande amigo, que a advocacia criminal aqui de Maringá me proporcionou essa amizade. Então, eu acho que dá para a gente começar já. Já temos 14 pessoas, 1.400% de evolução. Tá? Doutora Evelyn também, seja bem-vinda. Minha amiga. Vamos lá, doutora Jéssica. O que a gente se propôs a falar hoje é sobre o jovem criminalista e o futuro da advocacia. Porque, querendo ou não, os advogados que hoje representam, de fato, a advocacia criminal, que tem tradição na advocacia, que são o suprassumo da nossa profissão, fatalmente, uma hora, eles deixarão de advogar. Não acredito que seja aposentando, porque advogado, quando ele é apaixonado pela profissão, ele não se aposenta, ele trabalha até morrer. Mas uma hora eles vão morrer, acredito eu. E vai sobrar para nós, jovens advogados, continuarmos essa profissão. Então, essa perspectiva que nós
buscaremos hoje se torna importante para saber como nós podemos e se podemos contribuir de alguma maneira para o futuro da advocacia. E quando eu falo da advocacia, vamos deixar claro que a advocacia é criminal. Não dava para escrever tudo no banner, mas eu acho que o pessoal que nos acompanha já imagina que o tema seja de fato esse, né? Porque eu não tenho habilidade suficiente para falar de outro ramo da advocacia. Eu sou advogado criminalista e me atenho somente a isso. Então, sobre isso que a gente vai falar. Eu queria que você iniciasse o nosso bate-papo, doutora. Então, só vou me apresentar, porque talvez tenha bastante seguidores seus aí que não me conhecem ainda. Eu sou amiga do Marco, meu nome é Jéssica, eu sou advogada criminalista aqui em Curitiba. Eu me formei em 2016 e comecei a advogar na metade de 2017. Trabalhei no escritório de advocacia até final de 2018 e agora estou na minha carreira solo. E justamente por conta dessa iniciância, aceitei o convite do meu amigo aí, pois, além de estar iniciando, eu confesso também que tem muito a aprender com o Marco, porque ele é o cara em tribunal do júri aí em Maringá. Imagina, eu fico muito contente pelo elogio, até porque você convive na capital, você teve contato com grandes advogados, por exemplo, trabalhou com o doutor Elias Matarassade e recebeu um elogio de quem tem essa perspectiva de outros advogados, pode fazer essa comparação, de fato, muito feliz. E me apresentando às pessoas que não me conhecem, talvez estejam entrando por meio do seu Instagram, Jéssica. Bom, meu nome é Marco Aurélio, conheci a Jéssica aqui em Maringá, no evento da Abracrim, em que nós dois fomos palestrantes, e eu sou advogado criminalista, como eu estava conversando com a doutora, eu sou advogado há 6 anos, mais ou menos. Eu sou ruim de data. Como eu falei, o talento que Deus me deu com as palavras, ele tirou com os números, eu não sei fazer de cabeça essas contas. Eu sou advogado há 6 anos, se eu não me engano. Mas eu considero que eu sou advogado de fato há mais ou menos 3, que foi quando eu tive contato com a advocacia criminal. Eu me formei em Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, bem pertinho de Maringá. Trabalhei ali por um curto período no escritório de advocacia como empregado, de fato. Depois voltei para minha cidadezinha natal, que é Mirante do Paranapanema. Tentei advogar por ali, mas a cidade é pobre, não era o meu lugar naquela região. E fui para o norte, para o Acre. Morei em Cruzeiro do Sul por cerca de 2 anos, que foi quando eu tive, de fato, contato com a advocacia criminal, com o Tribunal do Júri, com toda essa matéria que eu me apaixonei. E eu considero que a minha carreira como advogado, de fato, começou naquele momento, então dá uns 3 anos e pouquinho. E vim parar em Maringá. O Emerson está perguntando, cadê o meu óculos grande? Emerson está aqui. Eu tirei o meu por conta do reflexo. Desculpa até cortar a sua fala, é que quando eu fiz a live com o Dr. Emerson, ele estava falando justamente dessa questão que a gente vai falar hoje também, sobre ser advogado jovem para não se parecer tão jovem. E incrível que do meu discurso inteiro ele gravou a questão que eu falei, que eu uso um óculos grande, um pouco maior do que meu rosto. Eu só não estou usando ele agora por conta da iluminação que eu fiz aqui. E daí acaba dando um reflexo muito chato para vocês. Mas tá aqui, se eu não enxergar alguma coisa, eu coloco, tá, Emerson? Eu estou com os meus aqui também, mas fica esse verdinho não tão grandes. Inclusive, uma curiosidade, eu estava antes de ontem saindo de um sebo aqui em Maringá, de máscara, com os óculos, o sujeito parou, estava de terno, falou, doutor Marco Aurélio, falei, talvez, quem é? Lembra de mim, lá do júri, do fulano e tal, eu estava na plateia, conversei com o senhor, e de fato ele lembrava de mim e me reconheceu pelos óculos, bem curioso. Nossa, pelo óculos. Uhum. Então vamos lá, doutora. Por onde a senhora quer começar? Eu vou Vamos seguir aquele nosso roteiro? Que você conduza, sim. Eu conduzir? Tá bom. Vamos falar um pouco, então, sobre essa questão de como iniciar a advocacia criminal. De cada um conta um pouquinho de si, pode ser? Pode. Eu fiz algumas anotações aqui. O que acontece na minha situação. Vou contar um pouquinho do meu caso, então. Pode ser, Marco? Perfeito. Logo que eu me formei, eu não tinha, digamos assim, uma base. Por mais que sempre foi o meu sonho ser advogada criminalista, eu não tinha condições, digamos assim, de assumir uma defesa criminal. A gente sabe quanto é sério isso, sim. Tem uma liberdade por trás de um processo, tem uma vida, tem uma família inteira, às vezes, né? Então, eu sentia que eu precisaria
digamos assim, desenvolver mais um estudo, ter um pouco mais de experiência para poder adentrar na esfera criminal. Foi então que logo depois da faculdade eu entrei numa pós-graduação em penal e processo penal e fiz inscrição para trabalhar no Ministério Público. Lá eu fiquei durante um ano, fiz um estágio de pós-graduação. Eu trabalhava no setor de recursos criminais, lá eu aprendi muito como fazer recurso especial e recurso extraordinário, que é uma matéria que, infelizmente, às vezes na faculdade a gente não tem da forma com que eu tive, principalmente na prática. Então acreditem se quiser, foi lá que eu tive essa, digamos assim, a coragem para entrar na advocacia criminal. Depois disso, depois de um ano, foi que eu fui contratada para trabalhar no escritório de advocacia. E o doutor, como que foi? Olha, na faculdade, eu confesso que eu nunca pensei em ser advogado. A advocacia meio que aconteceu na minha vida. Seria mentira eu dizer que sempre quis ser advogado, que, como diria Valdir Troncoso Pérez, não tinha dúvida vocacional, tive muita dúvida vocacional, mas na faculdade, de fato, eu não queria ser advogado. Eu estudava para concurso público. A partir do 4º ano, mais ou menos, eu comecei a estudar para concurso e queria ser funcionário público. Era isso que eu desejava. Foi curioso porque eu estava estudando para alguns concursos e saiu aqui na região de Maringá um concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Eu resolvi fazer esse concurso. Eu e um amigo meu estudamos, viemos e fizemos. Um pouco depois desse período, nós fomos fazer a OAB. E nós estávamos na faculdade ainda. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da OAB? Eu não quero ser advogado, eu não tinha nem dinheiro para fazer a inscrição. Não sei se eu já contei essa história. Teve um sorteio de uma inscrição que na época custava R$200 para fazer a OAB, e na minha sala teve um sorteio da inscrição e eu não ganhei o sorteio. Mas 2 meninas da sala empataram e me deram a metade da inscrição. Falou, você vai fazer a OAB? Eu falei, não quero não, imagina. Aí falou, a gente está te dando a metade da inscrição, acho que se você tem que fazer. Eu falei, bom, já dessa maneira eu vou fazer então. E comecei a estudar. E é curioso, eu acho que eu nunca contei isso, a segunda fase da OAB eu não fiz em penal, eu não tinha essa afinidade, eu fiz em direito do trabalho, porque eu estava estudando direito do trabalho já por conta do concurso, e consegui passar. Caiu até, cara, uma peça que foi uma puta de uma sacanagem. Porque eu fiz a primeira fase, não fiz cursinho nem nada, fiz só com o que eu já tinha estudado, que eu achava que era suficiente. Mas por conta de nunca ter estagiado, nunca tinha estagiado no escritório de advocacia, eu não tinha muita noção de como fazer uma peça, de como me portar ali naquele momento. Então fui fazer um curso, fiz na época o LFG para a segunda fase em trabalho. E era muito claro o que poderia cair. Era uma reclamação trabalhista, uma contestação ou recurso ordinário. Eu sabia de cabo a rabo fazer tudo isso e caiu, acredite se quiser, uma consignação em pagamento. Eu nunca tinha visto isso na faculdade. Eu olhei assim e falei, não, isso aqui é consignação em pagamento, mas não caiu nunca na OAB. Falei, seja o que Deus quiser, vou baixar o Rui Barbosa, vou fazer do jeito que eu achar que se faz isso aqui, e acabou dando certo. Então eu terminei a faculdade, eu já tinha uma profissão, que era a advocacia. Eu era funcionário público na Secretaria de Educação, trabalhava lá em Mirante do Paranapanema, na minha cidadezinha. Tinha uma remuneração boa para quem morava com a mãe, numa cidade do interior, mas eu já estava começando a tomar paixão pela advocacia. Comecei a ler algumas coisas, alguns livrinhos sobre advocacia, e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Exonerei o cargo que eu tinha, sem pensar 2 vezes, e parti para a advocacia. Mas como eu falei, ali não foi o meu lugar, pelo menos naquele momento, naquela cidade. E parti para fora, tentei em outros lugares. Não fiz pós-graduação já no início. Eu acho que isso foi muito bom, porque se eu tivesse feito já quando eu saí da faculdade, muito provavelmente pelo mercado ali da região, eu teria feito em processo civil, alguma coisa do tipo, ou até direito do trabalho. Mas não, fiz depois de muito tempo, fiz aqui em Maringá uma pós-graduação pelo Damásio, terminei, deve ter 1 ano e meio, nem fui buscar o certificado ainda, tenho que ir lá buscar, e fiz agora, tornei-me especialista em processo penal, me deram um certificado falando que eu entendo alguma coisa disso, mas enfim, e cheguei até esse momento. Aqui em Maringá, eu não sei exatamente a quantidade de júris que eu fiz, mas no total eu trabalhei em 32 defesas. Eu não conto os que foram, que, por exemplo, você começou o júri e terminou. Sei lá, porque o promotor ou a promotora usou o silêncio do réu, você anulou, não. Foi até o final, eu fui em 32 defesas até o momento. Boa parte no Acre, eu fiz bastante júris lá, comodativo, e aqui em Maringá
não, eu acho que eu não fiz nenhum júri dativo aqui, não tenho nomeações como dativo. E cheguei até esse momento e é isso que mais ou menos pode me habilitar a trocar algumas experiências contigo, a trocar algumas ideias e a gente fazer um panorama de onde a nossa profissão vai chegar. Exatamente. E uma questão interessante para pontuar agora é justamente de nós sermos jovens e aparentarmos ainda ser, às vezes, até mais jovens do que somos. E essa é uma questão, inclusive, que a gente conversou ontem bastante para ver em quais pontos que a gente iria se apresentar de uma maneira um pouco maior. E justamente essa questão do eu não me sentir tão jovem, não estou dizendo nem tanto pela fisionomia, mas assim, por mais que eu tenha essa aparência, eu estudei o processo, eu preciso demonstrar tudo que eu sei para o meu cliente, tudo que eu sei para as outras pessoas que estão ali presentes. Então, acho que no início, se for um ponto para ser abordado aqui, Marcos, sobre essa questão de ter um preconceito, às vezes até, para o jovem criminalista, é o preconceito que às vezes até ele próprio carrega. Sim. Ele já chega sabendo, vamos supor, vou utilizar minha pessoa de exemplo, eu sou baixinha, enfim, pequenininha, cara de mais novinha ainda do que sou, e eu chegar com essa sensação de, eu sou pequenininha, enfim, chegar com esse receio até a pessoa, enfim, até, digamos assim, vou despachar com o magistrado. Eu preciso mostrar para ele, não a pessoa que ele está vendo ali, mas eu preciso mostrar a defesa que eu sou. Então, eu vou mostrar o processo que eu estudei, eu vou mostrar o porquê que eu estou indo lá conversar com ele, o que o meu cliente tem direito. Só isso. Eu preciso pegar a lei que eu estudei e pedir a aplicação dele. Nada mais do que isso. Eu não preciso provar que eu... por mais que eu aparente tal idade, eu tenho outra idade. Isso está distante. Então, assim, infelizmente, a gente às vezes carrega isso, principalmente quando está... Logo que inicia a advogar, a gente carrega esse receio de, meu Deus, vão ver o quanto eu sou jovem. Ótimo! Mas não é isso que você precisa demonstrar. Isso todo mundo está vendo. Então, você precisa só mostrar a questão da defesa que você está ali para realizar. Então, somente isso. Sim, com certeza. Até porque são questões contra as quais você não consegue lutar. Por exemplo, eu também sou baixo, eu tenho 1,72, 1,74 de altura, eu tenho uma aparência de muito novo, eu vou fazer 29 anos semana que vem, mas eu não aparento ter 29. Eu tava até de barba para ficar um pouco mais velho, mas como eu falei, eu fui tentar arrumar para ficar mais bonitinho, ficou uma bosta, resolvi tirar tudo. Pra parecer mais jovem ainda pro pessoal. Pareço mais ainda, mas são coisas contra as quais eu não consigo lutar. Então, se eu já utilizo esses pretensos defeitos, esses pretensos pontos negativos a meu favor, eu não vou permitir que a parte contrária utilize. Veja, quando eu vou no júri, eu sempre falo para os jurados que eu sou muito novo, faço piada sobre isso, até para poder quebrar o ritmo. Por quê? Se eu tratar isso como de uma maneira que eu tenha receio por ser mais jovem, pode ser que eu faça uma defesa extraordinária, com uma argumentação concisa, coerente, bem estruturada, e a parte contrária, quer seja um promotor ou um advogado, como um advogado da assistência da acusação, pode destruir essa argumentação bem feita, justamente falando para o jurado, ele é novo demais. Mas se eu já utilizei a meu favor essa juventude, já fiz piada com isso, eu não ligo, demonstrei que aquilo é só um detalhe, não vai ser possível que isso seja usado contra mim. Nós até conversávamos, não sei se o pessoal acompanhava a série Game of Thrones, tem um episódio muito interessante em que o anãozinho, Tyrion Lannister, ele vai conversar com o Jon Snow, que é um bastardo. Ele repete várias vezes, você é um bastardo, você é um bastardo. Tá, mas por que você está com receio? Você é de fato um bastardo. E ele diz algo que é muito significativo. Veja, você não deve esquecer que você é um bastardo, porque o mundo não esquecerá. Então, utilize isso como seu escudo e ninguém vai poder utilizar para te ferir. Então, essas coisinhas como a gente ser muito novo, ser baixo, aparentar ser fraco, não sei, a gente tem que usar a nosso favor, faz disso um escudo e ninguém vai conseguir utilizar contra. Até porque você entra num tribunal, tá? Vai fazer uma sustentação oral, despachar, vai fazer um júri, qualquer coisa. Você tem aparência de jovem, não tem como mudar isso, tá? Só o tempo passando mesmo. Talvez, porque tem gente que parece que não envelhece. Mas a partir do momento que você demonstra segurança, você demonstra propriedade, a pessoa para de olhar para alguém jovem. Você, sei lá, cria uma áurea diferente que ela vê ali alguém com propriedade, alguém que ela vai respeitar. Então, se ater a essas questões que você não pode mudar, ficar com receio de tudo isso, vai, na verdade, acabar te atrapalhando psicologicamente. Deixa isso para lá,
concentra-se em fazer uma boa defesa, em estruturar bem a sua defesa, ter bons argumentos, treinar bastante, que essas questões que fogem ao seu controle, elas não vão mais te atrapalhar. Exatamente. Eu anotei aqui da nossa reunião de ontem, Marco, para te cobrar para que você fale sobre aquele exercício que a gente tem que fazer depois que estuda o processo, ver se eu mesma compraria minha ideia, como que funciona? Isso. É um filtro que eu utilizo e eu falo para todo mundo utilizar, porque para mim dá muito certo. É claro que às vezes uma técnica que eu utilizo não sirva para ti, não sirva para outra pessoa, mas se servir, utilize que ela acaba dando certo. Porque quando a gente vai fazer uma boa defesa, às vezes temos alguma ideia, ela parece muito boa a princípio. Mas se trabalharmos essa ideia, se a gente imaginar outra pessoa, esse que é o grande X da questão, que é o nó górdio, ou imaginarmos outra pessoa contando pra gente, às vezes a gente vê que é um absurdo, é uma ideia muito ruim mesmo, e precisamos descartar essa ideia. Porque, não sei por qual razão, nós nos apegamos sentimentalmente às ideias que temos. Nossa, que ideia maravilhosa. Às vezes alguém fala que é ruim, mas você quer insistir naquilo porque foi uma ideia que você teve. É preciso saber descartar as ideias. Assim como é preciso na advocacia reconhecer uma boa ideia e confiar nela, é preciso também saber descartar. Eu acredito até, Jéssica, que os bons advogados, os grandes advogados de hoje e do passado, eles têm mais ideias ruins do que a gente, porque eles têm mais ideias. Mas a grande diferença é que eles sabem descartar e não levam a público as ideias ruins. Infelizmente, no início da advocacia, às vezes a gente acaba aprendendo com os próprios tropeços, né? Sim, com certeza. Porque quando a gente inicia, parece que temos um estalo de uma grande ideia extraordinária. Mas aí quando começamos a falar isso, a gente verifica de fato que aquilo era ridículo. E precisamos ser sinceros conosco. Depois que encerrou o caso, tá, você fez aquela grande de uma agada com essa sua ideia maravilhosa. Você precisa reconhecer para si mesmo que ela era ruim e não tentar defendê-la. Não sei por quê. Alguém chega para ti e fala, ó, a ideia era ruim, você insiste nela e vira um defensor. É preciso saber descartar essas más ideias. Justamente, por isso que, inclusive, logo que eu comecei a advogar sozinha, eu sempre conversava com algum colega advogado criminalista um pouco mais, digamos assim, mais atuante na área, que estava mais tempo. Justamente por conta dessa questão de, por mais que eu estudei, tem alguém mais experiente do que eu preciso ser humilde o suficiente para admitir isso e saber que a minha atitude pode ter uma consequência que não vai ser reflexo só para mim, para minha profissão, mas vai ser para a vida do meu cliente. Então, é um exercício muito interessante, além desse que você falou ontem, que eu achei genial, essa questão de buscar ajuda mesmo, conversar, sempre ter um padrinho, que nem eu falei logo que a gente começou. Eu tenho o Dr. Pedro Paulo, de Goiás. Às vezes mando uma mensagem para ele, ligo, falo, olha, eu tô para fazer isso aqui, o que você acha? É interessante você ter essa, digamos assim, essa responsabilidade de buscar antes do que fazer e acabar fazendo errado. Então é muito importante isso. Marco, segundo as minhas anotações aqui, eu anotei para você falar sobre um júri de uma comarca aí próxima. Ah, sim. E essa a gente pode fazer o link com o tema que a gente está conversando pelo seguinte. Como nós somos muito jovens, a gente precisa de referências de advogados e, claro que vai ser advogados mais experientes, com mais tempo de carreira do que a gente. Porque se você está percorrendo uma trilha, é melhor perguntar para quem está voltando como é que é lá na frente, você vai sofrer menos. Então, você precisa se espelhar em alguns advogados têm mais experiência. Mas não quer dizer necessariamente que porque alguém é mais velho que ti na advocacia, que ele tem mais razão do que você. Pessoas canalhas envelhecem, pessoas inteligentes envelhecem, pessoas burras envelhecem também, todo mundo envelhece. Isso é uma questão contra a qual não dá para lutar. Então é preciso saber diferenciar também, porque temos profissionais ruins. Não é só porque a pessoa é mais velha, mais experiente que você, que necessariamente ela tem razão. Nesse júri, aqui numa comarca vizinha, nós estávamos em 5 advogados, mais ou menos. Eu era o mais novo. Tinha um advogado bem velhinho, que ele já tinha, ele falou que tinha mais de 700 júris. Sei não, mas eu acreditei nele. E nessa banca de advogados, tinha um outro advogado que ele era muito arrogante. E eu achava, era arrogante, mas era bonito de ver que ele falava dele mesmo na terceira pessoa. Enfim, e no meio do júri, a acusação encerrou.
ia começar a defesa. Eu pedi para ele, falei, ó, fulano, por conta da situação do meu cliente, eu acho melhor que eu fale por último, tá? Não é questão de vaidade nem nada, mas é uma questão de estratégia nesse contexto. Ah, não, deixa que eu falo por último, tá. Eu não quis discutir. Tá, vai lá e fala por último. E o Ministério Público foi a réplica, logo fomos à tréplica. Eu disse, cara, é o seguinte, você falou por último naquele momento, expliquei de novo a situação do meu cliente, falei, agora eu necessito encerrar o discurso para essa ideia ficar fixada na cabeça do jurado antes do julgamento. Aí ele olhou para mim assim, olha lá, hein, você acha que você consegue? É a vida de outras pessoas, hein? Eu olhei, falei, que sujeito idiota, cara. Aí, qual que é o resumo da ópera? Os clientes de todo mundo foram absolvidos, menos o dele. Ele era um exemplo a não ser seguido, esse O sujeito. dos 700 júris. Não, esse daí foi absolvido. Ele era um amor de pessoa. Ah, esse foi. O outro, que era arrogante, que não foi absolvido o cliente dele. Ele era um exemplo a não ser seguido. Não precisa dessa arrogância. Veja, nós vamos encontrar pessoas que são menos experientes que nós em todos os lugares. Mas às vezes ela pode te dar uma ideia muito boa. Ela pode ser melhor do que você. Não é porque também ela é menos experiente que você vai ser sempre melhor. Então, esse é um exemplo já a não ser seguido. Essa arrogância não é necessária na nossa profissão. Exatamente. E o que eu anotei das ideias que você estava me passando ontem para a gente conversar hoje é justamente dessa questão de, às vezes você olha alguém que enfim, tem muito mais experiência, que você considera, enfim, uma pessoa maravilhosa na profissão, e daí às vezes você quer copiar ela. Aham. Olha, essa questão de copiar, eu comentei na outra live, até fiz uma pílulazinha do vídeo, porque, veja, nós precisamos de grandes referências, como nós estávamos comentando, mas copiar uma outra pessoa é muito complicado, porque às vezes ela tem um estalo de uma ideia muito boa no plenário, mas o estado emocional dela é muito diferente do seu naquele momento. Você não leu os livros que ela leu, você não viveu a vida que ela viveu, você não tem os predicados daquela pessoa, você não vai conseguir fazer igual. Isso é fato. E até outra questão de se copiar. Por exemplo, você pegar aqui no Brasil, Evandro Lins e Silva, em A Defesa Tem a Palavra, que é o caso do Doc Street. É uma defesa maravilhosa, mas se você for copiar as coisas que ele fala, talvez você precise sair do plenário escoltado, porque são coisas que já não se aplicam, são raciocínios que você já não pode levar ao plenário. O que você pode aproveitar dessas questões? Até se for um discurso utilizável, não tente copiar, mas tente entender como aquele advogado estrutura a defesa dele, como ele organiza a ideia que vai expor. Isso você pode aproveitar de todos os advogados. Se pegar Henrico Ferri nos discursos penais de defesa, quando ele faz a defesa de Cienfuegos, também são coisas que você não consegue mais falar hoje em dia, nem se deve também. Mas você pode aproveitar o raciocínio dele, entender como é que ele chega do ponto A ao ponto B, porque são coisas, esses discursos maravilhosos, Jéssica, eu vejo todos como música. Uma música que tem um clímax que você chega naquela emoção e depois você vai se relaxando para chegar a uma conclusão. São o que eles conseguem fazer. Isso a gente pode entender. Esse tipo de coisa a gente tem que tentar copiar. Não as expressões do advogado, até porque se você quer dar uma boa contribuição para a advocacia, você vai precisar ter uma característica singular, alguma diferenciação dos outros advogados. Você precisa necessariamente ter um eu dentro de ti. É claro que as coisas que você leu, os vídeos que você assistiu, as defesas que você assistiu, vão te influenciar, mas é preciso manter alguma individualidade, alguma coisa que te diferencie dos demais advogados. É preciso manter o próprio eu. Porque eu tenho uma maneira de falar que é diferente da sua, que é diferente, por exemplo, do meu amigo Hamilton Belotto, que entrou aqui, um dos grandes advogados criminalistas e do júri da nossa região. Ele tem um estilo de falar, eu tenho outro, eu tenho uma maneira de me portar, ele tem outra, você tem outra. Então é preciso manter essa essência pelo seguinte, às vezes você vê um advogado se portando até com uma entonação da voz diferente, você quer copiar, você não vai conseguir. Porque você vai estar sob um efeito da adrenalina tão grande no plenário, ou numa sustentação oral, ou falando com um desembargador, em qualquer situação que seja, que você não vai conseguir manter aquele personagem por muito tempo. Então, se a sua base é a sua própria essência e você só vai de alguma maneira tentando melhorar, o seu caminho vai ser muito melhor do que de alguma maneira só copiar como uma máquina de fotocópia. Exatamente. E lembrando também que às vezes a gente
pega ideias de uma pessoa que é inspiração, só que essas ideias elas foram feitas em outra época, enfim, lá no início, vamos supor, da advocacia dela. Então, talvez trazendo para o nosso tempo não fique adequada, digamos assim. Sim, a né? defesa dos Cienfogos mesmo que eu citei aqui, do Henrico Ferri, é uma legítima defesa da honra. Isso você não fala mais hoje em dia, nem em plenário, nem em mesa de boteco, em lugar nenhum. Mas você pode aproveitar a estrutura narrativa dele. Como é que ele consegue chegar àquele pico emocional tão grande? Isso é aproveitável. Agora, sair copiando, não acho que é uma boa ideia, não. Também acho. Aproveitando essa questão de júri, eu sei que foi você que me convidou para a live, mas, enfim, eu fiz aquela caixa de perguntas para o pessoal, avisei que você era o cara no júri, e chegaram algumas perguntas para a gente. Sim. Se a gente não conseguir responder todas na live, depois eu me comprometo de postar no Instagram. Eu vou te fazer uma pergunta já aproveitando justamente essa questão do ingresso na advocacia. A primeira pergunta para você, Marco, como que foi o seu primeiro júri? Uma pessoa quis saber. Tá. O meu primeiro júri é uma história bem interessante. Como eu falei, eu iniciei de fato na advocacia criminal no norte do país, no Acre, em Cruzeiro do Sul, a Princesinha do Juruá, um lugar quente pra caramba. Mas foi lá que eu comecei e sou muito grato por aquela terra. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia de um advogado que tinha uma tradição muito grande na advocacia criminal daquela cidade. Era referência, ele era muito bom mesmo, continua sendo muito bom, acredito. E comecei a trabalhar para ele. E ele falou, daqui 2 ou 3 semanas a gente tem um júri, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero. Eu estou na advocacia criminal, é para fazer júri, é o supra-sumo, é a coisa mais legal da advocacia. E ele falou, o processo é esse aqui, estuda. Eu estudei o processo, nós nos reunimos uma vez, uma semana do júri mais ou menos, e eu falei, fulano, é o seguinte, eu acho que aqui a gente pode partir para uma legítima defesa por conta disso, daquilo. Ele falou, eu prefiro fazer a desclassificação desse caso. Eu falei, mas por quê? Por conta disso e daquilo outro. Eu falei, bom, ele sabe muito mais que eu nunca fiz júri, estou começando agora, vamos respeitar. E fui para casa para continuar estudando o processo nessa perspectiva da desclassificação. E não conseguia entrar na minha cabeça essa hipótese. Não que não entrava, mas a da legítima defesa me parecia muito mais coerente e correta ao caso, parecia mais justo no final das contas. E fui com essa ideia. Começou o júri, antes da defesa ter a palavra, eu olhei para ele e falei, vamos fazer legítima defesa. Ele falou, não, desclassificação. Eu falei, vai dar certo, você quer apostar? Ele falou, quero. Eu falei, não tem dinheiro aqui, eu nem tinha recebido ainda. Aí ele falou, R$50. Eu falei, beleza, tá apostado. Eu não tinha um puto no bolso, mas fui confiando. E fui fazer a defesa no sentido de legítima defesa. Quando eu terminei, passei a palavra de volta para ele continuar, ele deixou a desclassificação de lado, partiu para a legítima defesa e acabou dando certo. Então, no fim do júri, o cliente foi absolvido por legítima defesa, eu fui embora com meus primeiros honorários de júri, que foram R$50. Muito bom. Para a gente fazer o link também com o nosso tema, Jéssica, nessa questão, era um advogado muito mais experiente que eu, muitíssimo mesmo, mas eu tinha uma tese que eu de fato acreditava nessa tese e ela parecia muito boa. Eu insisti nela e de fato o advogado mais experiente acabou se rendendo a um menos experiente. Não se rendendo, meu Deus, que maravilha, mas viu que estava com a razão, porque de fato eu acreditava naquilo e fiz de coração aquela tese. Então esse foi o meu primeiro júri. Aí que você mostrou a defesa que você podia desenvolver, né? Sim, com certeza. Exatamente. Você tem mais algum apontamento para fazer sobre essa questão de entrar na advocacia criminal? As minhas anotações zeraram já. Tem sim. Porque um grande problema que a gente encontra é o seguinte. Nós até conversamos sobre isso. Esse é um panorama geral para a gente chegar num mais específico aqui. O que a gente tem encontrado quase cotidianamente, infelizmente, é uma falta de educação de todos os atores do Poder Judiciário. A gente encontra advogados mal educados, promotores, juízes, servidores, e não deveria ser dessa maneira. Então, esse é um primeiro panorama mais genérico. Porque se você peticiona de uma maneira educada, eu acho que o mínimo que você deve receber é educação. Se alguém é educado contigo, o mínimo que você tem que oferecer é educação. E para o advogado que é jovem, isso acaba complicando. Já tive algumas situações, vi advogados jovens, colegas e amigos meus, nessas situações que eu tenho certeza que aconteceram porque eles eram muito novos.
a autoridade que foi desrespeitosa com aquele cidadão ou até comigo em algumas situações, se eu fosse um advogado com 50, 60 anos de idade, não teria agido dessa maneira. Isso eu tenho certeza, porque a idade também impõe um certo respeito às pessoas. E essa é uma questão muito delicada do jovem criminalista, que ele vai ser o futuro da profissão, então ele tem que saber lidar com isso. Quando é a hora correta de saber se impor? Quando é a hora correta de ceder ou de levar adiante uma questão? Eu não tenho uma fórmula exata sobre isso, mas eu vejo da seguinte maneira: você tem que ser sempre educado, um primor de educação e de elegância. Mas toda essa elegância e educação não pode jamais fazer de ti um covarde. Nunca. Então você seja sempre educado. Mas a partir do momento que a ação da outra pessoa, quem quer que seja, acaba por prejudicar uma prerrogativa sua como advogado, ou principalmente o seu cliente, aí chegou o momento de você falar num tom diferente, se impor de fato e buscar as medidas legais, administrativas, que sejam pertinentes ao caso. Então é um equilíbrio muito delicado. Porque às vezes você vai conversar com um servidor, e servidor, quando eu digo, é no sentido geral, juiz é um servidor público também, tá? Às vezes o servidor não está num bom dia, e ele acaba sendo rude com você, e não é por isso que você precisa retribuir sendo rude também. É preciso saber equilibrar isso. A fórmula mágica eu ainda não conheço. Se alguém conhecer, por favor, nos conte, que vai ajudar bastante. Então, esse é um grande problema para o jovem criminalista, é saber quando ir adiante, quando recuar. Porque é muito bonito, a gente gosta de ver o advogado sempre muito aguerrido. Mas para bem defender seu cliente, também é preciso saber recuar. Saber quando já deu, daqui você não passa, deixa fazer o que quiserem. Então, esse equilíbrio que eu acho muito complicado de conseguir entender como realizá-lo, como praticá-lo, e ele é muito importante para o advogado no início da carreira. O que é interessante aí é essa questão do em que momento eu vou saber a hora de me impor, porque, enfim, o início da advocacia ele faz com que a gente chegue, às vezes, com bastante receio, seja numa audiência, num júri, numa sustentação oral, enfim. Mas uma dica assim, que eu tenho para dar para quem está iniciando é: o momento de se impor você vai saber. A gente não pode falar aqui para você, em determinado momento da audiência, quando acontecer isso, é o momento de você levantar um pouco a entonação da sua voz. Não. Você vai saber como se portar. A partir do momento que eu vejo que o meu silêncio, o meu deixar que os outros façam o que quiser, está incomodando, digamos assim, está afetando uma proteção do meu cliente, é o momento para eu intervir. Lógico, sempre de maneira educada. Eu aproveito, Marco, se me permite, para contar a história daquela audiência de júri. Sim, por favor. Logo no início da minha profissão, eu advogava num escritório de advocacia e teve um homicídio no interior do Paraná, que, enfim, a cidade era muito pequena, toda a cidade estava revoltada por conta daquele homicídio. Réu preso na delegacia e, assim, marcaram a audiência e estavam... É incrível essa situação. Eles estavam esperando o advogado do acusado chegar. A cidade parou para aguardar o advogado. O advogado. Quem chega lá? Eu. Cheguei na cidadezinha, o fórum parou para esperar eu entrar, enfim, e eu falei: não, eu sou advogada, tal, dessa pessoa, tô aqui para representá-lo, cadê ele? Já pedi para conversar com ele, enfim. O que aconteceu? Eu era advogada aqui de Curitiba, lá ninguém me conhecia, né? Passaram a me conhecer nesse momento. Eu tinha ido outras vezes lá para fazer diligência justamente por conta da prisão dele. E cheguei lá, todo mundo se conhecia, era todo mundo conhecido, juiz, agora vou entrar um pouquinho nessa questão de gênero, juiz homem, o promotor homem e o advogado da assistência de acusação homem também. Cheguei, parecia que eles estavam num café da tarde de velhos amigos e a intrusa entrando na audiência no momento. Você chegou para estragar a tarde deles. Cheguei para estragar aquele rap que eles estavam fazendo naquele momento. Enfim, de toda forma, sentei, meu cliente sentou do meu lado, começamos a audiência. O que aconteceu? Eles não deixavam, e assim, eu não intervia nas perguntas de nenhum deles, eu não me exaltava, eu só estava ali para trabalhar. Ali quem estava era
a advogada que se preparou para aquela audiência de júri, ponto. E eu não sei, eu creio que um pouco também eu senti aquilo, só que eu não me deixei abalar. Essa questão de, chegou a novinha aqui para fazer a audiência e eu não sei se eles acharam que eu estava despreparado, o que aconteceu, e começou aquele bullying, literalmente aquele bullying para cima de mim. E nos momentos das minhas perguntas, todos, inclusive o magistrado, não deixava eu perguntar. Tinha perguntas que ele até falava indefiro, eu falava, como assim? Parece que eu não tinha estudado o Código de Processo Penal, era bizarra a situação. E teve um momento que o meu cliente do lado, você já imaginou se nesse momento eu me desequilibrasse? Enfim, advogado iniciante, você vai fazer o que nessa situação? Começar a tremer? Enfim, a gente não... infelizmente, a gente não tem como imaginar como que vai ser a nossa postura nesse momento. Por isso que é bom, antes, você se preparar muito para isso, muito mesmo, para não deixar nada te abalar. Em determinado momento, que não deixavam eu falar, simplesmente, e eu vi que aquilo ia começar a abalar a minha imagem perante o meu cliente. Porque o meu cliente me conhecia, o meu cliente me contratou, eu estava junto no contrato do escritório, ele sabia quem era eu. Eu tive que me impor. Eu falei, com licença, agora é a minha vez de falar, eu vou falar. Se os demais não estão, enfim, não estão gostando do que eu estou falando, peça para constar em ato para o magistrado. Só que até o magistrado estava realizando uma defesa desses outros, enfim, colegas. Foi uma audiência muito pesada, foi muito complicada essa audiência, eu lembro até hoje, durou 5 horas. Eu demorei 7 horas para chegar na cidadezinha. Nossa. 5 horas de audiência e mais daí 7 horas para voltar, mas enfim. A minha parte eu fiz. Não era a advogada iniciante, pequenininha, de outra cidade que estava lá, a desconhecida, a intrusa. Era a advogada que sabia um rito do júri, que sabia o que era para fazer numa audiência de instrução e julgamento e para mostrar para o meu cliente que ele tinha uma defesa. Já imaginou se nesse momento tivesse um desequilíbrio? Ia acabar, ia destruir a defesa do meu cliente junto com a minha imagem para ele. Sim. Entendeu? Então, assim, esse é um momento que eu já senti que assim, a gente sente, quando é necessário se impor, lógico, tem que estudar para você saber o momento adequado e como se impor também. Ó, a doutora Evelyn, minha amiga, aí de Maringá, também acabou de comentar que aconteceu comigo. Então, isso são coisas, às vezes, levando para essa questão de gênero, conforme eu falei, que por ser homem, talvez não seja tão elevado esse preconceito que a gente sente logo no início da carreira. Tem uma certa, digamos assim, um certo respeito. Agora, por eu já não ser de outra cidade, enfim, toda essa série de questões, e ainda, mulher, eu senti bastante preconceito nessa época. Não que eu deixei me abalar, muito pelo contrário, minha postura foi diferente. Por isso que é muito bom ter esse preparo antes da audiência, para você poder defender teu cliente da melhor forma e mostrar para ele também que você não está ali à toa, né? Sim, não, sem dúvida. O seu cliente não pode, em momento nenhum, achar que não está sendo defendido. Por mais que dê tudo errado na audiência, num júri, em qualquer lugar, seu cliente tem que ter a sensação de que, pelo menos uma vez na vida, ele foi defendido. Que ele teve um defensor, teve alguém para falar por ele, para zelar por ele. Essas questões que acontecem, essas deselegâncias na vida judiciária, Jéssica, eu tenho me preocupado muito com elas, porque elas não são necessárias de se acontecer. Se cada um cumprir a sua função, o seu papel, o advogado vai lá para defender, o juiz para julgar e o promotor para acusar, via de regra, a gente sai de lá e pronto. Não precisa levar para o lado pessoal. Cada um faz a sua parte e ponto. Tem métodos, tem instrumentos legais e administrativos para buscar que alguém seja punido por algum excesso. Então não precisa levar para o pessoal as questões que acontecem no júri, numa audiência. A gente tem que tentar mudar essa perspectiva de todos os atores judiciais. E você fez muito bem, porque quando acontece esse tipo de situação, eu sempre me pergunto o que os grandes advogados fariam. Os advogados do passado, e nós seremos os advogados do futuro. E precisamos ter isso em mente. E eu sempre chego à conclusão que nenhum deles seria covarde na questão. Eu não imagino um Dante Delmanto, um Henrico Ferri, um Evandro Lizin Silva, um Valdir Troncoso Pérez, ou dos atuais, o Mário de Oliveira Filho, o doutor Elias Matarassade, não imagino um grande advogado sendo covarde. E também não imagino sendo leviano. Então, essa perspectiva que a gente tem daí que é esse o norte
devemos buscar não se acovardar nessas situações, porque se você se acovarda numa situação que diz respeito somente a ti, o problema é seu. Assuma as consequências da sua covardia. Mas naquela questão diz respeito a uma outra pessoa, a vida de outra pessoa, é a história, é a reputação, é o livro da história daquela pessoa que tem um novo capítulo a ser escrito. E você é um dos autores. Então você não tem o direito de ser covarde, porque a sua covardia vai acabar prejudicando outra pessoa. Assim como você não tem o direito de ser leviano nessas questões, de fazer algo que não deveria. Por isso que eu disse agora há pouco dessa busca do equilíbrio, de quando fazer e quando não fazer. Então, acho que você estava certíssimo nessa questão e é assim que devemos nos portar sempre como advogados. Lembrar que somos advogados, não um saco de batata. Temos uma função ali, temos algo para oferecer, temos um porquê de estar. Na maioria das vezes, você como advogado naquele momento, você era o único amparo daquele sujeito que estava sendo acusado. Ele tinha o Estado inteiro contra ele. Uma infinidade de recursos e você sozinha era o amparo daquele advogado, era você que zelava por ele naquele momento, que você não podia e não se acovardou, fez muito bem. E é assim que nós devemos nos portar. Eu acho que com esse tipo de postura, defendendo de fato, é que nós seremos de fato os advogados do futuro e que poderemos levar a nossa profissão de volta ao patamar que ela pertencia e do qual nunca deveria ter saído. Sobre isso, eu até tenho um livro para recomendar, esse aqui, O Mito do Advogado, do Walter Bennett, não sei se dá para ver, acho que está ao contrário até aí, que ele tenta fazer essa perspectiva de como era a profissão de advogado e mais ou menos de onde ela se perdeu, o porquê se perdeu. Um dos pontos que ele traz é essa perda do senso da comunidade do advogado. Isso é muito importante, porque o que a gente vê no dia a dia, infelizmente, é um advogado tentando passar por cima do outro, prejudicar o outro. Isso é errado. Temos que fazer como nós estamos fazendo hoje em dia. Hoje, por exemplo, estamos um ajudando o outro. Tem questões jurídicas que eu pergunto para ti, você pergunta para mim, eu pergunto para a Evelyn, ela pergunta para mim, eu pergunto para o Emerson, pergunto para todo mundo. E a gente se ajuda. Porque uma advocacia criminal forte vai ajudar todos os advogados. Não adianta querer ser um exército de um homem só, que não é possível. Esse livro ele tem até uma questão muito bacana das qualidades do advogado, o que seria ser advogado, que eu queria citar um trechinho aqui, até tem algumas anotações, mas essa aqui é bem interessante. Veja, o autor fala o seguinte: o advogado é o grande equalizador que coloca o poder de seu cérebro, sua voz e seu caráter em pleno tribunal em favor de seu cliente e trava a boa luta contra o que quer que seja. Contra o quê? Perdão, contra o quê? Sem sua ajuda, seria um resultado devastador. Aqui a importância de haver um advogado. Ele luta com um argumento racional, valendo-se da grande capacidade como advogado e pensador, e com emoções, graças ao poder de sua voz, personalidade e presença convincente. A resposta dos que o veem, mesmo quando perde a causa, é a miúde de admiração, gratidão, uma espécie de reverência. Eu acho que essa é a grande essência do advogado, e posso dizer até com certa propriedade isso. O último júri que eu fiz aqui em Maringá, eu comentei contigo, fui defender o sujeito que ele era acusado de matar um outro sujeito, e a mãe da vítima estava presente no plenário. E eu fiz a defesa no sentido da negativa de autoria e ele foi absolvido. Mas eu fiz isso de uma maneira tão respeitosa, eu não falo isso para me promover, é de fato isso, eu preciso ser sincero comigo também. E as pessoas que estavam presentes podem fazer um testemunho fiel a esse respeito. A defesa foi tão respeitosa, houve esse senso que o Walter aqui fala nesse trecho do livro, que depois a mãe da vítima foi até meu escritório para me conhecer e conversar comigo. Eu nunca imaginei uma hipótese dessa, que a mãe da vítima, veja, o estado inteiro falava, foi o fulano que matou o seu filho. E no final das contas ele foi absolvido e ela foi conversar com o defensor. Mas porque houve uma defesa de fato respeitosa. Se continuarmos nessa perspectiva de uma defesa que é respeitosa, que faz sentido até para a parte contrária, eu acho que poderemos levar a nossa profissão de volta ao grande patamar que ela pertencia, que é um patamar de respeito. Eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com os médicos que estão trabalhando nessa pandemia. Graças a Deus, ninguém questiona o passado e o caráter dos pacientes que eles estão tratando. Eles entendem a função do médico, é tratar aquele sujeito. Assim como a nossa função é defender aquele cidadão. Porque, às vezes, você vai ser a única barreira entre uma injustiça e a justiça.
ele vai ser você, como advogado. Você não tem o direito, as pessoas têm que entender isso. Não é porque ele errou no passado que ele vai deixar de ter direito a uma defesa e até uma boa defesa. O Valdir Troncoso Pérez fala muito isso, que o direito de defesa não é um direito é um direito do homem, e não do homem piedoso, do homem bom, do homem correto. É um direito de todas as pessoas. E temos que ter essa perspectiva na hora de fazer uma defesa para que possamos levar de volta a advocacia a esse grande patamar. Eu creio que se fizermos tudo certinho, nós não veremos isso acontecer, tá? Porque isso leva décadas para que se realize, assim como o declínio da profissão, o declínio moral, a gente pode tratar dessa maneira, ele levou algum tempo para acontecer, e temos que ter consciência disso, que a maioria das pessoas vê o advogado de uma maneira ruim. Então fala, pô, vou precisar de um advogado, deve ser para algo ruim, ou acha que o advogado vai enganá-lo. Nós temos o poder de mudar essa perspectiva para voltar a um patamar de que, poxa, o advogado ele é alguém que está defendendo uma pessoa, ele é de fato a voz de alguém. Às vezes é a voz de uma pessoa que cometeu um crime, que vai ser submetido a julgamento, mas pode ser também a voz da vítima ou da família da vítima, numa assistência de acusação, por exemplo. Tendo tudo isso em mente, eu acho que um dia a gente poderá levar de volta a advocacia ao grande lugar, ao sol que ela pertence. Muito bom. Marco, você falando dessa senhorinha, mãe da vítima, só me lembrou para eu poder mencionar aqui a seguinte situação também sobre a questão do trato com testemunha em audiência. Que muita gente, principalmente logo depois que se forma, acha que não precisa ter humildade no trato com as pessoas, precisa mostrar que essa necessidade de mostrar que eu sou um advogado acaba me exaltando às vezes. E não é bem isso, é a necessidade mesmo de ser aplicada a cordialidade dentro Sim. de uma audiência. E quem fala um pouco disso é o Alexandre Moraes da Rosa. Eu fiz uma live com ele sobre esse tema, inclusive nesse livro aqui, que é o novo dele, o novo guia. Jéssica? Tivemos um probleminha com a conexão da Jéssica. Pessoal, vocês estão conseguindo vê-la? Travou? Voltou, Jéssica, voltou. Você falava do guia do processo penal, do Alexandre. Então, inclusive eu fiz uma live sobre esse tema com ele. E o que acontece? Tem um trecho no livro dele, que daí depois a gente pode até mencionar as doutrinas que a gente falou aqui, que fala justamente nessa questão de que cordialidade não significa covardia. Então, lendo esse capítulo do livro dele, ele explica justamente essa abordagem de uma testemunha. Às vezes nós precisamos verificar quem é a testemunha que está ali na nossa frente, qual que é a instrução dela, para poder saber qual que vai ser o trato que eu vou ter com ela. Não necessariamente eu preciso chegar para uma testemunha, utilizar de diversos prenomes antes de falar com ela, ser super formal. Sim. Às vezes ela nem vai entender minha pergunta. Então é um cuidado que a gente precisa ter, que às vezes a gente acaba esquecendo por querer ter essa formalidade de um advogado. Então, no livro do Alexandre Moraes da Rosa, ele deixa bem especificado justamente essa questão de como é o trato com a testemunha na audiência de instrução criminal. Sim, eu até tenho um exemplo, foi num júri que aconteceu isso, que eu falava com a testemunha e eu falava, mas a sua casa foi assaltada, você falou que houve um assalto e tal, blá, 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 e a juíza falou, doutor, mas assalto foi um furto ou um roubo? Eu falei, doutora, eu estou conversando com alguém do povo, alguém que não entende essas questões, você acha que ela vai entender de violência ou grave ameaça para saber ainda se foi um furto ou um roubo qualificado ou não? Eu estou falando a língua dela, então precisa se fazer entendido, saber para quem fala. Por exemplo, se você vai falar para uma plateia de advogados, de juízes, a sua linguagem é uma. Agora, quando você vai falar sustentação oral. Sim, você usa termos técnicos, porque as pessoas vão entender. O grande X da questão do advogado, e o próprio advogado que vai ser o futuro da profissão, é se fazer entender. Não adianta nada falar um monte de coisinha bonita e, no fim das contas, ninguém entender porcaria nenhuma. Exatamente. Nesse sentido, eu acabei até lembrando agora de uma audiência que eu participei e eu tinha escrito as perguntas para as testemunhas e eu fui fazer para uma testemunha e a forma com que a resposta eu sabia que era não, mas a forma com que eu estava perguntando, ela respondia sim, com muita propriedade, e aquilo começou a me amedrontar, falei, meu Deus, será que ela não está entendendo? E de fato, eu reformulei a pergunta, ele parou para pensar e viu que a resposta era não. Então, é muito bom e muito interessante, antes da própria
audiência, você tentar saber o mínimo que seja daquela testemunha para ver como que vai ser a abordagem com ela. E isso também não quer dizer que você ser cordial, você ser humilde com as pessoas, você está sendo covarde. Isso não quer dizer. Não, de maneira nenhuma. E muitas vezes a pessoa quer te odiar e precisa de um motivo. Ela quer ter raiva de você e precisa de um motivo. E se você não dá esse motivo, a pessoa fica com mais raiva ainda e acaba se perdendo. Isso aí pode ser utilizado com estratégia em julgamentos. Mas, por exemplo, de questões de perguntas. Uma vez na audiência, eu queria chegar numa questão que a testemunha ela precisava de uma autorização para ter feito determinado ato. Eu fiz algumas perguntas para a gente ir concatenando o raciocínio para ele ficar bem lógico e coerente. E cheguei no X da questão que eu queria. Eu falei, então, a senhora não tinha autorização. Às vezes, doutor, você está induzindo a testemunha. Eu falei, por quê? Porque você está falando, então, você não tinha autorização. Eu falei, tá bom, vou reformular. A senhora tinha autorização? Não. Sensacional, é exatamente nisso. Ô, Jéssica, nós temos mais 5 minutinhos. Vamos dedicar 2 minutos e meio de cada para que façamos as considerações finais e encerremos a nossa live. Perfeito. Eu começo? Pode começar. Então, eu gostaria inicialmente de te agradecer o convite, dizer que foi uma honra para mim, tanto a conversa de ontem, quanto... A de ontem também daria uma live um pouco maior, né, Marco? A gente devia ter gravado a nossa conversa. Foi muito legal mesmo o nosso encontro ontem. Agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que tenha aprendido um pouquinho com a gente. E quero deixar consignada aqui uma página que eu tenho com 2 amigos meus, a doutora Mariana Cantu e o doutor Guilherme, que é Prática Criminal Descomplicada, aqui no Instagram. E a nossa página tem justamente esse intuito, que é tentar puxar colegas mesmo, elevar colegas para que possam aprender um pouco com a gente, com base no que a gente já vivenciou, tentar mostrar para colegas o que fazer, o que não fazer. Nós estamos abertos para tirar dúvidas. E, enfim, diariamente nós postamos dicas. Agora, na quarentena, a gente está postando bastante dica de livro, de série, de filme, do direito ou não. Então, o pessoal que não é do direito também está convidado para seguir nossa página. E seria isso. Só te agradecer, Marco, e te agradecer ainda mais pela amizade. Eu comentei, inclusive, com a Evelyn hoje e na minha postagem sobre a nossa live, que é um ponto, a pandemia, toda essa questão está sendo muito triste, mas é um ponto feliz na minha vida, foi isso, que eu estou muito mais próxima de colegas, não só, colegas não, amigos, eu posso dizer, não só de você, do Dr. Emerson, da doutora Evelyn. A pandemia me uniu tanto aos colegas que eu me arrependo porque antes a gente não era assim, e só agora virtualmente a gente se aproximou tanto. Então eu quero deixar também registrado esse carinho que eu tenho por você e por todos os colegas de Maringá. Muito obrigado, e eu falo pelos colegas, eu agradeço por todo o carinho também. As coisas eu acho que acontecem sempre no momento correto, talvez se em outra ocasião fosse acontecer isso, não seria dessa maneira. Enfim, para fazer as considerações finais, Jéssica, eu também te agradeço por ter aceitado o convite, por ter participado, que eu acho que a gente pôde não tentar reinventar a roda aqui, mas também não ficamos oferecendo a quem nos ouve aquele chiclete mastigado, sem gosto, que já foi pisado, mastigado de novo e oferecer para as pessoas. Não, a gente tentou, de uma perspectiva um pouquinho mais original, tratar sobre esse tema. O Instagram está me avisando que eu tenho 1 minuto e 50 para terminar. Então, de fato, para a gente terminar, como o tema era o jovem criminalista e o futuro da advocacia, eu creio que, resumindo tudo que a gente falou, nós devemos sempre nos preparar muito, certo? Fazer boas defesas acreditando, tendo grandes advogados como referência e respeitando alguns princípios. Por exemplo, se a advocacia fosse construção civil, fôssemos engenheiros, tem algumas regras para se manter um prédio de pé que todos respeitam. Não tem engenheiro que vai mudar aquilo. Então, na nossa profissão, nós temos alguns dogmas que fazem com que a profissão continue existindo, que continue existindo bons advogados, com boas defesas, com aquelas defesas extraordinárias que ficam para a história. Então, precisamos entender esses princípios, respeitá-los e tentar, de alguma maneira, não superar, não seria a palavra correta, mas aprimorar para o nosso tempo essas questões que vamos entendendo desses advogados que conseguiram o seu lugar na história. Se conseguirmos fazer isso de alguma maneira, eu acho que teremos uma contribuição para a advocacia criminal, para o futuro da advocacia, e um dia ela vai voltar ao seu lugar de origem, que é onde de fato ela merece estar.
Então, muito obrigado a todos que assistiram a live. Obrigado por todos os comentários. Não deu para responder tudo, infelizmente. Mas a gente tenta voltar numa outra oportunidade com um tema semelhante, mas com outras questões para a gente poder conversar também. Então, muito obrigado, Jéssica. Eu sei que Curitiba agradeço. deve estar um frio danado. Vai tomar a sopinha para poder Tô tomando meu chá. esquentar. E a gente se vê na outra oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até.